Histórias do além. Relatos de um tanatopraxista brasileiro. O homem que não queria ficar deitado. Cada pessoa tem sua história. Algumas gritam mais alto que outras. E há casos que não apenas falam com você, eles ecoam. Era uma manhã abafada em São Paulo. O tipo de calor que faz a camisa grudar nas costas. O homem chegou por volta das 10 horas. Um senhor na casa dos 50 anos, vítima de uma parada cardíaca. Causa natural, nada fora do comum. Os papéis estavam em ordem, encontrado em casa pela filha, sem sinais de violência. O histórico médico apontava hipertensão e diabetes de longa data, coisas que vemos todos os dias por aqui. Quando alguém morre, especialmente dormindo, como ele, o processo costuma ser simples. Ele chegou umas 18 horas após o óbito. O rigor mortis já tinha passado. Isso é importante para nós, tanatopraxistas. Depois do rigor, o corpo volta a ser maleável, mais fácil de preparar, de cuidar. Fiz a avaliação de praxe. Membros, mandíbula, condição dos tecidos, tudo estava macio, frio, como esperado. Mas havia algo nele. Um peso, não só físico, mas como se carregasse algo inacabado. Difícil explicar, mas quem trabalha com isso sente essas coisas. A família pediu uma cerimônia com velório aberto, então o cuidado precisava ser impecável. Comecei ajustando o rosto. Fechei a boca, as pálpebras, limpei a pele. Notei uma ruga sutil entre as sobrancelhas, que não cedia mesmo após massagem. Ele parecia concentrado, como se ainda pensasse em algo. A maioria dos corpos cede a essa tensão com um pouco de trabalho manual, mas com ele, a ruga ficou. Passei para a tanatopraxia arterial. Levantei a carótida direita com cuidado, inseri a cânula e liguei a bomba. Ajustei a pressão para um nível moderado, evitando o inchaço. Enquanto o fluido circulava, movi suavemente o braço esquerdo para garantir uma distribuição uniforme. Tudo corria bem, até que ele se sentou. Sem aviso, sem espasmo, sem tremor. O tronco se ergueu num ângulo de uns 45 graus, os braços ainda ao lado, os olhos abertos. Fiquei paralisado por uns segundos. A bomba continuava funcionando, a linha de fluido intacta. Os olhos dele não estavam arregalados, apenas abertos, fixos no vazio. A cabeça inclinou-se levemente para a esquerda e então ele parou. Não era um espasmo pós-morte, que é rápido, desajeitado. Isso foi intencional, equilibrado. O rigor mortis já tinha passado. Os músculos deveriam estar relaxados, incapazes de levantar o peso do tronco. Desliguei a bomba e abaixei a mesa com cuidado. O corpo voltou à posição sem resistência, como se nada tivesse acontecido. Verifiquei tudo de novo. Membros macios, sem sinais de novo rigor. O rosto voltou àquela expressão com a ruga na testa. Não senti medo, mas uma presença forte, humana, como se ele ainda estivesse ali, segurando algo. Fiquei olhando para ele, as mãos enluvadas na beira da mesa. Mais tarde, revisando os documentos, encontrei uma nota da filha no formulário. Meu pai sempre dizia que queria sair do jeito dele. Odiava perder o controle. Brincava que, se morresse deitado, ia se levantar só para mostrar que ainda mandava. Era só uma brincadeira, mas ficou na minha cabeça. Chequei a mesa, o sistema de posicionamento, tudo. Nada fora do lugar. Não havia gases no abdômen. Nada que justificasse movimento. Terminei a preparação. Injetei o fluido, vesti-o com o terno azul que a filha trouxe, ainda com cheiro de naftalina. Os olhos na segunda tentativa ficaram fechados. No velório, fiquei por perto. A filha se aproximou do caixão, tocou a mão dele e sussurrou algo. Não chorou, apenas assentiu, como se soubesse de algo que eu não entendia. Naquela noite, o silêncio da sala de preparação parecia mais pesado. Não tenho uma explicação científica. Talvez tenha sido uma reação muscular rara, um reflexo que escapou do meu treinamento. Mas, se for honesto, acho que algumas pessoas se agarram mais forte à vida. Talvez ele tenha precisado desse último ato, um gesto de teimosia, antes de se deixar ir. Não coloquei isso no relatório. Esse momento é meu, não por medo, mas porque me lembrou que os vivos e os mortos estão mais próximos do que pensamos. A mulher dos símbolos. Era uma quinta-feira chuvosa no Rio, o tipo de dia que deixa a cidade cinza. Eu tinha acabado de preparar um caso simples, uma senhora de 70 anos, vítima de AVC, quando o diretor me chamou.
Um novo caso chegara do IML. Uma mulher, pouco mais de 30 anos, morte por parada cardíaca, mas com um detalhe estranho no laudo: possível envolvimento em ritual. Normalmente, ignoro essas coisas. Trabalho com morte, não com drama. Mas havia instruções específicas. Contato mínimo, sem maquiagem, sem símbolos religiosos. Ela chegou coberta por um lençol branco, ainda no saco de transporte. Ao abrir, vi marcas na pele, símbolos queimados ou marcados no peito e nos braços, em padrões organizados. Não eram tatuagens nem cicatrizes cirúrgicas. Eram recentes, algumas ainda com crostas. O laudo dizia que foram feitas durante o ritual em que ela morreu. Sem mais detalhes. O rosto dela não tinha aquela paz comum nos mortos. Havia tensão na mandíbula, as mãos cerradas como se ainda segurasse algo. Comecei a limpeza com cuidado, hesitando ao tocar as marcas. Não era medo, mas uma sensação de que algo não estava resolvido. A tanatopraxia foi normal. Sem complicações circulatórias, o fluido correu bem. Mas durante o processo senti algo. Não era uma brisa fria ou luz piscando, só uma presença, como se alguém me observasse. Olhei para trás algumas vezes, desliguei o rádio, mas era só eu. No dia seguinte, a aprendiz Camila me perguntou: "Quem estava com você na sala ontem?" Disse que ninguém, e ela insistiu: "Passei pelo vidro e vi alguém atrás de você, alto, só parado." Ela parecia envergonhada por perguntar. Desconversei, disse que era reflexo, mas outros funcionários começaram a comentar. O pessoal da limpeza evitava passar pelo canto dela. Até o João, um cara durão que limpa há anos, disse: "Tem algo errado ali. Sinto olhos nas minhas costas." 4 dias depois, vi algo. Estava arrumando as ferramentas. A mulher ainda na mesa, coberta. Ao me virar para a pia, percebi um movimento pelo canto do olho, como se alguém tivesse se movido atrás do armário. Não havia ninguém. Senti os pelos do braço arrepiados, não de medo, mas de certeza de que algo estava ali observando. Revisei o laudo novamente e achei uma nota: participante de ritual não regulamentado, sinais de estresse psicológico antes da morte, família recusou autópsia. Algo nela não deveria ser investigado. No último dia fiz os ajustes finais. Fechei os olhos dela com cuidado, arrumei o cabelo. Antes de cobri-la, disse sem planejar: "Não sei o que você passou, mas está segura agora." O ar ficou parado, não pesado, apenas parado. Após o enterro, ninguém relatou mais nada. O que quer que fosse, trauma, energia, imaginação, pareceu sumir. Não acredito em fantasmas, mas acredito que o corpo carrega memória, medo, algo que às vezes fica para trás. Nosso trabalho é dar dignidade, mesmo sem todas as respostas. O homem que chorava sangue. O chamado veio do IML, numa tarde qualquer em Belo Horizonte. Um homem sem identificação, encontrado morto sob uma ponte, provavelmente sem teto, por volta dos 40 anos, causa natural, segundo o laudo. Esses casos são comuns em cidades grandes. O corpo veio para tanatopraxia e armazenamento até alguém o reclamar. Ele era magro, pele castigada, mãos cheias de cortes e cicatrizes de uma vida dura. Ao começar a preparação, notei algo estranho. Os olhos estavam muito fechados, mais do que o normal. Quando tentei abrir as pálpebras para limpá-las, uma umidade apareceu. Pensei que era só resíduo, mas então veio o sangue, pingando devagar dos olhos fechados. Parei, limpei com gás estéril. O sangramento parou por um momento, mas voltou, lento e constante. Não era trauma. O laudo não indicava lesões na face. Chamei o supervisor, que disse que podia ser hemorragia pós-morte, algo que às vezes acontece. Não era reconfortante, mas fazia sentido. Continuei, usando compressas absorventes. O resto da tanatopraxia foi normal, mas o corpo parecia frágil, como se carregasse anos de sofrimento. A pele era fina, os vasos fáceis de perfurar. Pensei na vida dele. Quantas noites passou com fome, ignorado? O sangramento dos olhos parecia quase um grito, como se o corpo ainda quisesse contar algo. No dia seguinte, soube que ele foi identificado por assistentes sociais. A família pediu um velório simples. O sangramento parou no final, e no velório, ele parecia em paz. Não era uma história de terror, mas um lembrete de que a morte não é previsível.
Esse homem sem pulso que chorava sangue ficou comigo. Cada caso me lembra por que faço isso, para dar dignidade, para honrar as histórias que ninguém mais ouve. A vela que não apagava. Era uma segunda-feira em Porto Alegre, o frio cortante do inverno gaúcho. O caso era um homem, Eduardo, 50 e poucos anos, falecido após uma doença longa, algo degenerativo. Os papéis eram claros, sem complicações. A irmã dele trouxe uma caixa embrulhada em linho, um relógio velho, uma flor seca e uma vela de cera de abelha, que, segundo ela, Eduardo mantinha ao lado da cama. Ela pediu para acendê-la durante o velório privativo na capela. Fogo em funerárias é arriscado, mas o olhar dela me convenceu. Era mais que sentimentalismo, era algo que segurava a família. No velório, ela acendeu a vela e a colocou perto das mãos dele. Fiquei do lado de fora, por respeito, mas próximo. Após uma hora, entrei para arrumar. A vela ainda queimava, forte, sem pingar cera, como se tivesse sido acesa há minutos. Pensei que talvez a irmã tivesse trocado por uma nova. Apaguei com um tampador e segui a rotina. Na manhã seguinte, a vela estava acesa de novo. As portas estavam trancadas, os registros de segurança intactos. Perguntei à equipe. Ninguém tocou nela. Curioso, tentei apagar de novo, dessa vez mergulhando a vela numa bacia d'água. A chama oscilou, mas continuou acesa, mesmo submersa. Não cresci, não estalou, só queimou. Embrulhei a vela em papel alumínio e aguardei para devolver à irmã. No crematório, a vela ainda ardia. O operador, Chico, perguntou se era elétrica. Cera de abelha, respondi. Ele balançou a cabeça sem entender. Quando o corpo de Eduardo entrou no forno, a chama finalmente apagou, sem alarde. Liguei para a irmã. Contei com cuidado. Ela não se surpreendeu. Ele dizia que aquela vela guardava o que ele não conseguia falar. Nosso trabalho lida com o físico, mas às vezes o emocional se mistura. Aquela vela está no nosso escritório, intacta, um lembrete de que algumas coisas que carregamos na vida seguem conosco até o fim. O sorriso que não explicava. Era um caso comum em Recife. Um senhor de 87 anos, Sr. Almeida, morto numa casa de repouso. Causa natural, sem traumas. Ele era pequeno, rosto afundado, marcas de fígado no couro cabeludo. Chegou com uma expressão leve, quase um sorriso. É comum em idosos que morrem dormindo. A mandíbula relaxa assim. Fiz a tanatopraxia, arterial, cavitária, tudo normal. Ajustei o rosto, usei o injetor de agulhas na boca, coloquei tampas nos olhos. Quando terminei, ele parecia neutro, em paz. Ao meio-dia, um estagiário, Lucas, disse que a boca do Sr. Almeida parecia ter mudado. Pensei em desidratação comum após a tanatopraxia. Verifiquei. Um leve sorriso, não o relaxamento típico. As suturas estavam intactas. Reajustei, coloquei algodão para reforçar. No dia seguinte, o sorriso estava maior, quase mostrando os dentes. Chequei tudo de novo, tudo em ordem. Deixei uma nota com horário e posição da boca. Na quinta-feira, o sorriso voltou, mais evidente. Pedi o vídeo da câmera de segurança. Às 3 da manhã, vi a boca dele se mover lentamente, formando o sorriso, sem mais nada se mexer. Mostrei ao diretor, que só suspirou. Não contei à família. Fiz uma reconstrução facial, usei cera, refiz as suturas. No velório, a filha dele me agradeceu. Papai sempre sorria, nunca levava nada tão a sério. O sorriso parecia confortar os presentes. Guardei uma cópia do vídeo. Não sei porquê. Talvez para lembrar que nem sempre temos controle. A tanatopraxia é sobre preservação, mas às vezes o corpo guarda algo mais, memória, hábito ou um recado que nunca entenderemos. Espero que, onde quer que esteja, o Sr. Almeida ainda esteja sorrindo. Obrigado por acompanhar essas histórias. Se esses relatos te fizeram sentir um arrepio ou te mantiveram vidrado, deixe seu like e considere se inscrever para mais histórias de gelar o sangue. Já passou por algo assim? Ou tem sua própria história inexplicável? Conta nos comentários. Cada relato de vocês enriquece nossa comunidade de amantes do mistério. Compartilhe com quem curte um bom susto e até a próxima, se você tiver coragem.